Olá, querido irmão e querida irmã, você que é discípulo e discípula da nossa igreja, mais um vídeo aqui com você, mais uma palavra, mais uma quinta-feira de oração e palavra. Glória a Deus pela sua vida, deixe o seu like, comente, vamos juntos bombardear as nossas mídias em nome de Jesus. Até que, em breve, voltemos às reuniões de oração presencial. Já poderíamos voltar, mas eu sei que você tem as suas tarefas e os seus afazeres. Contudo, é muito importante lembrarmos da reunião presencial. Então, glória a Deus pela sua vida. Nós estamos compartilhando os profetas menores. Começamos pelo livro do profeta Oséias. Já caminhamos capítulo 1, 2, 3 e 4. Hoje nós estamos no capítulo 5. Capítulo 4. Que ficou como evidência foi o versículo 6. O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. E hoje nós vamos ler capítulo 5 até o versículo 7. Ouvi isto, ó sacerdotes, escutai, ó casa de Israel, e dai ouvidos, ó casa do rei, porque este juízo é contra vós outros, visto que fostes um laço em Mispa e rede estendida sobre o Tabor. Na prática de excessos vos aprofundastes, mas eu castigarei a todos eles. Conheço a Efraim e Israel não me está oculto, porque agora te tens prostituído, ó Efraim, e Israel está contaminado. O seu proceder não lhes permite voltar para o seu Deus, porque um espírito de prostituição está no meio deles e não conhecem ao Senhor. A soberba de Israel abertamente o acusa. Israel e Efraim cairão por causa da sua iniquidade, e Judá cairá juntamente com eles. Eles irão com seus rebanhos e o seu gado à procura do Senhor, porém não o acharão. Ele se retirou deles. Aleivosamente se houveram contra o Senhor, porque geraram filhos bastardos. Agora a festa da lua nova os consumirá com as suas porções. Oremos, Senhor, mais uma vez estamos diante da Tua palavra. Que ela fale ao nosso coração de maneira poderosa. É a nossa oração em nome de Jesus e assim pedimos, Espírito Santo. Amém. E amém. Então, recapitulando, queridos e queridas, o livro do profeta Oséias é uma exortação, correção de Deus ao povo de Deus. Enquanto o profeta está profetizando, é o tempo do Reino do Norte. O Reino do Norte é considerado uma marca do Reino do Norte por ter se afastado do Senhor. Uma característica do Reino do Norte. Ok? E nesse afastar do Senhor houve um sincretismo, uma mistura religiosa, a qual adoraram a outros deuses, deixaram de adorar o Deus principal, então houve uma bagunça aí. E Deus está exortando. O que nós percebemos em todo o livro do profeta Oséias é que sempre a misericórdia do Senhor está em destaque, guardando, restaurando, perdoando, porque se não fosse pela misericórdia dele, nem aqui nós estaríamos e nem aquele povo de Israel. Então o povo se afasta, se arrepende e Deus exerce a sua misericórdia. No capítulo 4, como eu disse anteriormente, então ficou destacado: o meu povo sofre por falta de conhecimento. Contudo, Deus também no capítulo 4 está dando exortação aos sacerdotes e líderes daquela época. Então, eu até peguei um comentário da Bíblia de Estudo de Genebra que ela diz o seguinte: o destino do Reino do Norte estava ligado a seus líderes. Os sacerdotes tinham a responsabilidade de ensinar a palavra. O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. De quem era então esta responsabilidade? Dos sacerdotes, dos líderes daquela época. O título que nós falamos na mensagem passada está no nosso canal, você pode acompanhar, foi Conhecimento Libertador. Então hoje, se eu pudesse dar um título para essa mensagem, eu ia colocar o seguinte: uma liderança saudável.
Se Oséias está trazendo o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento, nós temos então como liderança, eu me incluo nessa fala, o desafio de ensinar as pessoas. Mas ensinar o quê? Eu pergunto para você. Ensinar o quê? É a palavra de Deus. Então uma liderança saudável se faz através de algumas atitudes. E eu quero que você pense juntamente comigo, não só na liderança, não só transfira para pastores e líderes. Eu sou um pastor, não posso me eximir da minha responsabilidade, mas eu quero trazê-lo e trazê-la, meu querido irmão, minha querida irmã, para a realidade de que hoje nós somos sacerdotes universais. Talvez você não esteja à frente de uma igreja, você não tem uma responsabilidade como a minha, mas você também pode ser exemplo. É claro que nós não podemos negligenciar que, como os líderes dessa época, desta geração, nós temos que ser os mais coerentes possíveis. Então hoje existem muitos referenciais ruins. Isso nós percebemos, é uma grande realidade. Eu não quero apontar nem A e nem B, mas nós percebemos que existem muitos pregadores e pregadoras anunciando uma mensagem que não é bíblica. Mas se eles anunciam esta mensagem e tem um certo ibope, certo público, é porque estão dando ibope para estas pessoas. Então nós não podemos negligenciar o nosso conhecimento pessoal com a palavra. Contudo, essa ministração, uma liderança saudável, vai gerar um povo saudável também. Então, nessa liderança saudável, o que nós precisamos hoje para ser uma liderança saudável? Aplicando então a sua vida, o que você e eu precisamos fazer para ser um cristão saudável? Eu coloquei aqui algumas atitudes. Firmeza para decidir. Porque os sacerdotes se contaminaram certamente pela corrupção do povo, o barulho do povo. Quando nós voltamos lá na história de Moisés, nós percebemos que muitas vezes Moisés está irado, revoltado contra o Senhor, porque está dando ouvido aos seus liderados, ao povo que reclama de tudo. E essa é uma grande realidade. Então, como líder, como cristão, como discípulo e discípula, nós precisamos ter firmeza para decidir. Ouvi isto, ó sacerdotes, escutai, ó casa de Israel, e dai ouvidos ó casa do rei, porque este juízo é contra vós. Deus está dando uma palavra para eles. Ó, fostes um laço em Mispa, na prática de excessos, vos aprofundastes, mas eu castigarei a todos eles. Então nós precisamos ter firmeza para decidir. É de Deus? Não é? Nosso sim seja sim, o nosso não seja não. Segundo, nós precisamos ter o caráter de Cristo, o caráter moldado por Cristo. Não dá para ficar correndo atrás do vento, atrás das coisas que são passageiras. O nosso compromisso é com a palavra de Deus. Eu quero olhar nos seus olhos e dizer para você que o nosso compromisso, o meu e o seu, é honrar ao nosso Jesus, ao nosso Salvador. Aleluia! Uma liderança saudável se faz de pessoas saudáveis. Terceiro, além de ser firmeza, o caráter de Cristo, nós precisamos pregar a palavra e somente a palavra, não a outra. Não dá para ficarmos ministrando mensagens para afagar o ego, passar a mão na cabeça das pessoas. Pecado é pecado. O Evangelho vai dizer para você e para mim, eu me incluo nessa fala com muita humildade, que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, que nós precisamos nos voltar para o Senhor, aleluia. Que o tempo da igreja é agora, é hoje. Mas nós muitas vezes estamos, queridos irmãos e irmãs, cansados, sobrecarregados, não conseguimos priorizar o reino, não conseguimos estabelecer os princípios elementares da fé cristã. E muitas vezes nós vemos uma liderança também contaminada. Que o Senhor Jesus tenha misericórdia de nós. Para quando é isso, pastor Ricardo? O tempo é hoje, o tempo é agora, conforme eu disse ainda há pouco. Precisamos nos levantar, nos despertar, queridos irmãos e irmãs. A soberba de Israel abertamente o acusa. Israel e Efraim cairão por causa da sua iniquidade, e Judá cairá juntamente com eles. Então, amados irmãos e irmãs, a soberba, quando nós falamos em soberba, nós pensamos em pessoas orgulhosas e tudo mais, mas nós agimos com soberba
quando nós não colocamos o Senhor como prioridade na nossa vida. A soberba precede a ruína. Tiago, capítulo 4, versículo 6, diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tanto os sacerdotes, os líderes, como o povo de Israel foram contaminados por sua soberba. Então, quando tudo vai bem, nós precisamos amar ao Senhor. Quando tudo não está bem, precisamos amar ao Senhor, ainda mais, clamar por Ele. Mas não podemos deixar-nos sermos contaminados pela soberba. O que nós precisamos hoje é de uma liderança saudável para vermos um povo saudável. Precisamos nos voltar para a palavra do Senhor. O reino do norte se contaminou, sincretismo religioso, mas a essência do profeta, do livro do profeta Oséias, está na misericórdia de Deus. Que assim seja na sua vida e na minha vida, em nome de Jesus. Que possamos ter firmeza para decidir, seja qual for a escolha, o nosso sim, sim, o nosso não, não. Tem muita mentirinha no meio cristão. Sabe aquela historinha? Não, tem que ser verdade, verdade. Que possamos ter o caráter de Cristo e não nos corromper por nada. Que possamos pregar a palavra e somente a palavra. E que possamos entender que o tempo é hoje, o tempo é agora. Que você fique com essa palavra em nome de Jesus. Eu quero orar com você mais uma vez. Senhor, aplica essa palavra ao nosso coração. Começar pela minha vida. Que nós passemos longe da soberba, da falta de dependência do Senhor. Que possamos caminhar com Cristo todos os dias. Ter firmeza, caráter, Pai. E levanta líderes, homens e mulheres fiéis à Tua palavra. Porque nós, como líderes, eu me incluo nessa oração, temos uma influência enorme, uma responsabilidade enorme. Então não nos deixe negligenciar a Tua palavra e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus continue te abençoando. Até o próximo vídeo. Fiquem na paz e um abraço a todos, em nome de Jesus.